Estamos de volta à casa do Senhor e uma manhã especial, um dia especial, um dia que traduz em nós uma palavra que é inesquecível e muitas vezes vivenciada, né? Que é o Dia das Mães, que é um sinônimo de amor, de dedicação, de entrega, enfim, de todas as coisas que só a mãe pode fazer por nós. Você está recebendo aí no WhatsApp várias homenagens, pelo menos contabilizei 2 poesias que foram feitas por irmãos da igreja, irmã Lídia de Paul, o Altair Heller, e várias outras manifestações de carinho pelas mães, né? Em favor das mães. E tudo que nós possamos falar de mãe e toda a nossa fonte poética não vai jamais expressar o que a palavra de Deus fala em respeito às mães, direcionada às mães, por mais que possamos nos esforçar. Por isso que esta manhã o nosso tema é um tema que vem da própria boca do Senhor Jesus, em uma das suas frases ali na cruz, aonde ele diz: eis aí tua mãe. E nós vamos falar sobre isso aí. Mas antes, eu quero agradecer a presença de cada um dos irmãos que estão na casa do Senhor nesta manhã, você que nos assiste em casa, em especial as mães que estão em casa, que não podem estar na casa do Senhor nesta manhã, que Deus esteja abençoando a sua vida. Em particular, eu quero agradecer a Rosana, que é a irmã da Renata. Quem não conhece a Renata, fica de pé. Renata está aqui conosco, a esposa do Dogban, é assim mesmo, né? O nome dele é isso aí. E a Rosana, ela trabalha com artes, né? É isso, está aqui. Artes personalizadas, está aqui. E ela teve o carinho de fazer um marcador de Bíblia, né, de páginas, de livro, muito lindo. Está aqui. E presenteou as mães da igreja nesta manhã. Então, Rosana, você que está nos assistindo, que Deus te abençoe. Receba aí a nossa gratidão, tá? Em breve quero conhecê-la pessoalmente, em nome de Jesus, tá bom? Então, no final, cada mãezinha vai receber esse mimozinho preparado aí pela Rosana com muito carinho para as mães da igreja nesta manhã. Vamos nos colocar em pé, e não vai ser muito demorado, porque o texto é muito pequeno, então abra a palavra do Senhor lá em João 19. Hoje também a nossa palavra não será prolongada, porque temos uma programação toda especial, programada, ensaiada pelo nosso departamento infantil, que vai ser apresentada após a nossa fala, em homenagem às nossas mães que estão aqui presentes, aquelas que irão assistir em casa. João 19, Evangelho de João, capítulo 19. Esse texto está dentro do contexto da crucificação de Cristo, a partir do verso 25 ao verso 27. João, capítulo 19, do verso 25 ao verso 27, nos fala assim a palavra de Deus: e junto à cruz, estava a mãe de quem? Junto à cruz estava quem? A mãe de Jesus. Daí você já consegue perceber, à luz das Escrituras, um comportamento peculiar de mãe. Mãe não está apenas presente num dia de aniversário de um filho. Mãe, ela consegue suportar da mesma forma que ela suporta dando à luz com dores, ela consegue suportar em gestos de amor, companheirismo, presença ao seu filho em tempos de dificuldade. Da mesma forma que o seu filho vem gerado por dores, ela consegue resistir às dores da vida dos seus filhos e se apresenta ao seu lado. Não sei como traduzir isso em palavras, quando a gente se refere à mãe. Mas o texto diz que naquele momento, onde um filho jazia em agonia, sem perspectiva de vida, mas caminhando para uma morte com dores, extremamente sofrida, a mãe era testemunha ocular desse gesto, deste acontecimento com seu filho. E junto à cruz estava a mãe
de Jesus. E a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena, vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Agora toda a igreja, vamos lá? Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Senhor Jesus, nesta manhã que o Senhor nos permite estar na tua casa, e como filhos do Senhor, Deus, estamos aqui na total dependência do Senhor para conosco. Nós cremos em Ti, Deus. Nós sabemos, pela fé, que o Senhor de fato vivenciou este momento ao lado de sua mãe no passado. E ali na cruz, o Senhor não esqueceu de sua mãe. E a sua mãe, Deus, Maria, não esqueceu do seu filho amado. Por isso, nesta manhã, estamos aqui com as nossas mães, que o Senhor nos honrou a ter. E peço ao Senhor, Deus, que se existe alguma mãe que está acompanhando agora, neste momento, um drama familiar, que ela seja agora, Deus, confortada e abençoada pelas tuas mãos. Se existe, Deus, alguma mãe em si mesma, sofrendo, padecendo de alguma enfermidade, ó Deus, que agora o Senhor possa também ministrar ali a cura, trazer solução. Quem sabe esse dia seja um dia, Deus, onde as lágrimas serão transformadas, Deus, em lágrimas de alegria, pela tua ação poderosa no coração desta mãe. Sei, Deus, que todas as mães que creem no Senhor Jesus têm um sonho, têm uma vontade, têm um desejo. E creio que esse desejo é ver os seus filhos, a sua casa na tua presença. É saber que os seus filhos estão caminhando para a nova Jerusalém, para os céus, para a morada eterna com Jesus. Por isso, meu Pai, que este sonho, que esta vontade, esse desejo de mãe nesta manhã, se torne em breve, Deus, realidade diante dos seus olhos. Que os seus filhos voltem para casa e voltem para a casa do Senhor e sejam restaurados em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, te agradecemos pelas nossas mães e fala, por favor, Deus, em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Poder sentar, irmãos. Com essa situação, com essa cena descrita pela palavra de Deus, e particularmente aqui no Evangelho de João, nós vamos ver que Jesus, com essas palavras, eis aí a tua mãe, vai falar de algo que nos traz uma mensagem da ênfase que ele dá ao cuidado, ao zelo de extrema beleza para com sua mãe. Um ato de extrema beleza, de cuidado, de zelo, por que não dizer de preocupação para com a sua mãe. Vamos lembrar um pouquinho a trajetória de Maria. Não foi fácil para Maria no início, Ainda muito jovem, e ser ali achada pelo Espírito Santo de Deus, e ser agraciada, e ter nela, e foi gerado nela, por obra do Espírito Santo, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, uma jovem ainda, solteira, virgem. Imagine como a cabecinha dessa jovem estava naquele momento, a ponto de o próprio céu, o próprio Deus se manifestar diante dela, dizendo para ela não temer, que estava tudo tranquilo, tudo sob controle. Seria difícil aquela caminhada, mas o que estava sendo gerado nela era o próprio Filho de Deus. O próprio Senhor Jesus, agora o Verbo, estava sendo ali naquele processo da encarnação, vindo até nós, através ali do ventre e do útero de Maria. E não foi fácil, porque quando a gente lembra dessa história, a primeira causa dessa gravidez de Maria, por obra do Espírito Santo, foi que o seu pretenso noivo deu ninja, saiu. E ela corria riscos sérios de ser difamada, até apedrejada, rejeitada. Mais uma vez o céu se movimenta, vai ao encontro de José e o convence que de fato o que estava sendo gerado ali no ventre de Maria
Era o Filho de Deus, obra do Espírito Santo de Deus. Então nós percebemos como foi o momento pelo qual Maria se acha mãe e como foi a movimentação dos céus para que isto acontecesse de uma forma aonde todo um sentimento, não só no coração de Maria, de José e da sociedade, fosse conduzido para que aquela família crescesse dentro de uma harmonia em sua sociedade, entre também os seus parentescos. Não foi fácil isso. Como explicar para a sociedade que ela era virgem e ainda agora se encontrava grávida? Que coisa, né? Então os céus se movimentaram. Então aquele primeiro momento, aquela notícia de ser mãe, foi algo complexo, difícil. Mas Maria se manteve obediente à palavra de Deus e ali à vontade de Deus e caminhou gerando Jesus até o seu nascimento. Vamos ver que no momento que antecede o nascimento do Senhor Jesus, nós vamos ver mais uma dificuldade para Maria. Devido ao censo que foi decretado, ela tem que caminhar quilômetros e quilômetros ali em um animalzinho, né, montado um animalzinho, tendo José puxando esse animalzinho, até chegar a Belém, para fazer o censo, e ali acontece a profecia, e Jesus nasce. Mas antes de Jesus nascer, vamos ver mais uma dificuldade, além daquela caminhada longa, na iminência de dar à luz. Não havia vaga em nenhum lugar para Maria. Não tinha casa para aquele neném, para aquela criança nascer de uma forma, vamos dizer assim, mais confortável. Não tinha vaga. Talvez as mães que estão aqui presentes conseguem assimilar essa cena e este momento. Porque quando a mãe se acha e sente-se ali com a criança no seu ventre, e ela já pensa ali no momento de dar luz e pensa que este momento seja o melhor possível e o mais confortável possível. Com Maria isso não acontece também. Então nós vamos ver o problema da explicação de sua gravidez, nós vamos ver o problema da caminhada com uma gravidez ali, por aquelas estradas poeirentas, cheia de poeira, ao lombo de um animal, e quando chega no lugar do censo, não havia um lugar confortável, o que sobrou foi uma manjedoura ali, onde os animais se alimentavam. No tempo, no relento, aonde Jesus nasceu. Olha o histórico desta mãe, naqueles momentos que antecedia, e também no momento que ela foi e deu à luz ao Senhor Jesus. Opa, o pior já passou? Não, não passou o pior. Ainda tinha mais coisas para vir, e ainda no início daquela caminhada, onde a mãe gosta de amamentar e usufruir aqueles primeiros momentos de seu filho em comunidade, em família. Mas a Bíblia registra também que o mesmo governador que obriga ao censo é o mesmo que faz com que haja uma perseguição aos pequeninos de até 2 anos de idade. Agora imagina você, com a criança de 2 anos, ter que fugir da sua localidade, do seu ambiente, e ir para o Egito, uma terra estranha, distante, muito distante. No momento de estar ouvindo, mamãe, papai, olha, está andando, Maria está em fuga com o seu filho. Então nós vamos ver que esses primeiros momentos dessa experiência de Maria como mãe foi de uma luta sem precedente. Algo que nos chama aqui a atenção por um momento tão complexo da caminhada daquela jovem mãe conhecida que nós conhecemos como Maria. E daí por diante nós vamos ver que após cessa a perseguição, Deus manda eles voltar, e aí ela segue a caminhada, criando seu filho, conforme a vontade de Deus, até que nós vamos perceber este momento aonde Maria parece que volta àquele momento aonde está gerando um filho e aonde está prestes a dar à luz o filho, aonde ela sente as dores e as dificuldades de gerar um filho, e agora ela sente as dores e as dificuldades de ver um filho sendo crucificado na cruz. Olha só, como que esta mãe tão especial, tão bem agraciada pelo Senhor, mas para que pudesse usufruir desta bênção divina de ser mãe, olha a sua trajetória, diante do seu primogênito. A Bíblia não narra como foi a gravidez,
né, dos seus outros irmãos, mas a de Jesus é narrada com detalhes, e não foi fácil, foi algo extremamente difícil. Por isso que neste momento Jesus, percebendo a importância de ser mãe, a importância da mãe, Jesus ainda ali na cruz, ainda vivo, ainda respirando vida, ele olha ali para sua mãe, olha ali para João, o discípulo amado, e diz: eis aí a tua mãe. Ou seja, Jesus, através dessas palavras ditas na cruz, para João, nos mostra um dos mais belos atos de cuidado final com uma mãe, nesse caso aqui com Maria. Que cuidado, que zelo, que honra que deu. E é um filho gerado para ser o nosso caminho, a nossa porta à salvação. E aí eu chamo a atenção para as mães, e fico assim pensando muito sobre isso, e penso muito nisso. Há algum tempo, li em algum lugar, não sei, não lembro mais onde eu li, mas uma frase que não saiu da minha mente, que o escritor dizia assim: enquanto houver uma mulher grávida, ainda existe esperança para o mundo. Ainda, enquanto houver, e você presenciar uma mulher que esteja grávida, há esperança para o mundo. Pare e pense nisso um pouquinho. Por quê? Eu quero, se é possível, passa o vídeo para mim, faz favor. Eu quero trazer, né, a este momento um fato que aconteceu ainda com uma pessoa muito amada, muito querida da igreja, muito conhecida entre nós, e eu quero trazer essa palavra em cima deste fato que os irmãos conhecem tão bem, que se tornou público, que é um testemunho muito legal. Abaixa aqui, pode abaixar. Aqui? É. Mas dá para o pessoal ouvir e ver? Isso. Vamos lá. Vamos aguardar um pouquinho, irmãos, que é importante. Oi? Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Vamos ter fé, né? Tem como eu ir falando e você vai preparando? Que a hora que entrar aí está jóia. Tá bom? Então vamos lá, irmãos. Deixa esse segredo aí, essa surpresa para daqui a pouquinho, depois a gente volta a essa ilustração. Vamos lá. O que a Bíblia fala então sobre as mães? O que a Bíblia? Depois eu vou fazer essa comparação enquanto houver uma mulher grávida gerando um filho, ainda há esperança para o mundo. Eu volto nisso aí daqui a pouquinho, mas vamos pular essa fase para que a gente caminhe. O que a Bíblia fala sobre a mãe? Você já prestou atenção, além do que Jesus falou? Ou seja, a Bíblia tem muitas referências à figura da mãe e ao seu papel fundamental, o papel que ela desempenha na vida de um filho, na vida de uma pessoa, na vida da sociedade. Então vamos ver o que a Bíblia diz, e eu peço você para ficar bem assim afinado com a palavra de Deus em suas mãos, para que você nos acompanhe, né, nessa manhã aqui. Primeiro, o que a Bíblia diz? Os irmãos lembram, como nós estamos na EBD, o que diz lá o 5º mandamento da lei de Deus? Que covardia nesta manhã, né? Todos nós pensando assim no almoço. Agora, o que diz o 5º mandamento? O que está ali no 5º mandamento, Êxodo 20:12? Bem pequenininho. Honra teu pai e tua mãe. Ou seja, logo ali naquelas tábuas da aliança, ou seja, nos mandamentos sugerido por Deus e que Moisés escreve e apresenta ao povo, conhecido como os 10 mandamentos, o 5º mandamento nos fala assim: honra teu pai e tua mãe. Ou seja, na lei de Moisés, a mãe é colocada no mesmo nível do pai, no que diz respeito a receber honras, ser honrada, ser respeitada. Não há uma diferença entre o pai e a mãe
no que diz respeito à palavra de Deus. Então, logo quando recebemos a lei de Deus, nós como filhos, quando olhamos para nossos pais, nós precisamos honrá-lo de igual forma. Isso significa que devemos respeitar e valorizar nossas mães por tudo que ela tem feito por nós, e falo eu e exagero um pouquinho, até mesmo por aquilo que ela não faz por nós. Ela é mãe. E ser a mãe precisa ser honrada pelos filhos. Olha que privilégio, né? Então a Bíblia diz isso: honra teu pai e tua mãe. Nesta manhã, se Jesus estivesse mais uma vez na cruz aqui diante de nós, olhando para esta igreja, olhando para nós, ele não teria dúvida de olhar para nós, filhos, e dizer assim: honra a tua mãe. Honre a sua mãe. Isto é mandamento. E esta honra aos pais, o próprio Senhor Jesus vai dizer que é um mandamento com promessa. Um primeiro momento que nós estamos colocando em prática esse mandamento, o que Deus nos promete? Para o quê? Para o quê? Para que prolongue os dias dos filhos, aonde? Na terra. Então você, filho, você percebe como que nossas mães têm autoridade. E que autoridade que ela tem, além daquelas conhecidas materialmente, percebida pelos nossos olhos. Ela tem autoridade, quando ela é honrada, de prolongar a nossa existência. De prolongar a nossa existência. Então, muitas vezes nós, filhos, nós temos um caminho para que possamos viver e viver bem. E um está direcionado na luz da palavra de Deus, que é honrar os nossos pais, honrar as nossas mães. E quando isto não acontece, nós cessamos essa graça comum de Deus e não vamos obter de Deus a promessa de algo melhor, de algo continuado, de uma vida abençoada aqui na terra por Deus. Porque é um mandamento. E quando ele é quebrado, significa que estamos pecando. Então, quando você olhar para sua mãe, você percebe assim: opa, na minha mãe está a minha vida. Está a minha permanência saudável na face da terra. Então, eu preciso olhar com a minha mãe, honrar, de tal forma, como a palavra de Deus nos diz, para que possamos ter vida boa, vida mansa na face da terra. Não sei se você, filho, já percebeu que muitas vezes a culpa das dificuldades da nossa caminhada está no ato de desobediência em relação aos nossos pais. É muito comum isso. E nos dias de hoje, irmãos, é necessário que nós, filhos, percebamos isso. E nós, filhos, que seremos pais amanhã, é importante perceber isso. Porque uma da cultura da sociedade hoje é fazer com que a família seja desestruturada, que essa célula da sociedade seja destruída e esquecida. E uma vez isso acontecendo, o que será gerado e direcionado a nós, não é coisa saudável da parte de Deus, mas é a ira de Deus contra nós. Então, uma vez que nós deixamos de lado em cumprir a honra... sim, vamos lá, pode soltar. Pode ser assim, não. É mais um testemunho, tem que ouvir. Perceba aí, irmãos, nós vamos voltar depois. Essa mulher não consegue sobreviver. Ela está muito fraca, muito doente. E a criança que está no ventre dela está em agonia de morte. Então deu o seu veredito. A única chance de salvar essa mulher é sacrificar a criança. Os dois não sobrevivem. E naquele momento de angústia e perplexidade, a minha mãe, que já era uma mulher cristã, tomou outra decisão. Ela disse: não, eu não vou desistir desse filho, eu não abro mão desse filho. Estou pronta a morrer com ele, a morrer por ele, mas eu não desisto dele. E nesse momento ela fez um voto para Deus e disse: meu Deus, se tu poupares a minha vida, se tu poupares o meu filho, eu vou consagrá-lo para ti, para que ele seja um pastor, pregador do Evangelho. Deus ouviu a minha mãe e eu nasci. Corta o fundo musical. Vocês conhecem esse testemunho? Eu coloquei aqui porque é público, né? Testemunho do nascimento do pastor Hernandes Dias Lopes. Lembra que eu falei quando a mulher, quando você testemunhar uma mulher que esteja grávida, há esperança para o mundo. Porque pode ser que no ventre daquela mulher, com a graça de Deus, esteja surgindo alguém da parte de Deus para trazer boas novas de salvação aos pecadores. Vocês entenderam isso? Porque no dia que Deus falar assim, não vai ter mais possibilidade de a mulher gerar filho. Não é bíblico isso que eu estou falando, tá? Estou falando uma suposição, por favor.
Não é mandamento e nem está escrito na Bíblia, pensamento nosso. Significa, irmãos, que não vai ter mais esperança para a humanidade. Não vai ter mais quem pregue a humanidade futura. E o fim acontecerá. E o fim acontecerá. Quando a gente olha a história do pastor Hernandes, e à luz das Escrituras nós vamos ver outros personagens assim, mulheres que geraram filhos para que a salvação fosse oferecida ao homem pecador. Não sei se você, mãe, já percebeu isso, que gerar filho significa gerar salvação ao homem perdido. Olha só. E olha o desafio desta mãe. Pastor Hernandes não era o primeiro filho, se eu não me engano era o 7º, 8º filho da família. Muitos filhos. Seria muito confortável para essa mãe falar assim, não, já tenho tantos filhos, né? Vamos parar por aqui, se é isso, vamos sacrificar a criança, como tanta gente está falando aqui hoje, na sociedade, né? De sacrificar os filhos. Nós não teríamos hoje o pastor Hernandes conosco. Mas aquela mãe foi audaciosa, com ousadia, e falou assim, olha, não vou sacrificar o meu filho, e se Deus permitir que eu viva, e que ele viva, será consagrado ao ministério. E quem conhece a vida do pastor Hernandes, tudo conspirava para não ser pastor. Ele mesmo diz isso. Mas Deus quis que ele fosse, honrando o voto de sua mãe. E é por isso que eu falo, irmãos, e depois eu volto aqui no que a Bíblia fala sobre a mãe. Eu digo para você, mãe, nesta manhã, eu não sei qual o objetivo seu para com seu filho. Não sei. Não sei qual a vontade que você teve para ser mãe. Não sei o que fundamentou isso. Se você foi mãe por acaso, se você tinha um sonho, se você desejava. Mas a grande pergunta que você tem que responder para Deus é para que você quis ser mãe? Para quê? Para que você quis ser mãe? No caso de algumas mães bíblicas, no caso da mãe do pastor Hernandes, particularmente na vida do pastor Hernandes, ela queria ser mãe, para que seu filho fosse um pastor. E talvez hoje muitas mães ficariam extremamente decepcionadas se os seus filhos amanhã acordassem e falassem assim, mãe, eu vou para as missões, vou para um seminário. E talvez nós pais faríamos assim, mas não foi para isso que eu te criei. Não foi para isso que eu te dei o bom estudo. Não era esse o meu sonho. Nós que somos cristãos, tudo que Deus nos permite gerar, desde filho, as questões profissionais, precisam ser para a glória de Deus. Não precisa ter outro objetivo. Então nós hoje, como pais, precisamos refletir sobre isso. Qual o nosso interesse pessoal, particular, individual de ter filhos? Por que temos filhos? E para que temos filhos? Eu quero te dizer, irmão, se não for para a glória de Deus, em vão será a nossa maternidade e a nossa paternidade. Porque ao invés de gerarmos filhos, como diz alguns irmãos, para morar no céu e ser cidadão do céu, nós estamos gerando filho que vai ganhar o mundo, mas vai morar no inferno. Não tem outro caminho para os nossos filhos. Ou geramos filhos para o céu, ou geramos filhos para o inferno. Então é pesado essa questão, não é fácil. É poético, é maravilhoso quando você tem a notícia que vai ser pai, que vai ser mãe, mas tem uma pergunta que precisa ser respondida. Gerei filho para o céu ou gerei filho para o inferno? Olha a nossa responsabilidade. E é por isso que nós temos que voltar à base cristã e pedir ao Senhor que nos ajude a fazer com que os nossos filhos venham primeiro, como volta aqui no texto que nós acompanhamos, que nossos filhos venham honrar os pais. E honrando aos pais, estão honrando a Deus, e aí vão ter vida abençoada por Deus na face da terra, e vai ter uma eternidade ao lado de Deus na eternidade. Esse é o objetivo. Segundo ponto que eu quero considerar hoje, e os irmãos devem ter entendido, né? Que quando uma mulher estiver grávida, vocês perceberem que existe alguém dando notícia que está grávida, ainda há esperança para a sociedade, porque pode estar vindo alguém de Deus aí para pregar a palavra de Deus na autoridade. E quem sabe um novo Pentecoste
acontecer entre nós, né? Segundo, a Bíblia fala do amor materno e fala, olha só, irmãzinhas que estão aqui hoje, você que nos assiste, como exemplo de amor de Deus por nós. Você sabia disso, mãe? Você sabia que a Bíblia, quando você fala assim, o amor de mãe, né? E nós sabemos que o amor de mãe é ímpar, é singular, né? É algo especial. A palavra de Deus assina embaixo isso. E se você olhar lá a palavra do profeta Isaías sobre o amor materno, ele vai falar também em relação ao amor de Deus para conosco, uma referência. Isaías 49:15 diz assim, Deus disse, né? Pode uma mulher esquecer-se do seu filho de peito, de maneira que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, contudo eu não me esquecerei de ti. O próprio Deus, falando ao profeta Isaías, diz isso. Ele dá referência ao amor materno, que é algo forte, é algo presente, é algo verdadeiro, é algo sincero. E há comparativos na palavra de Deus, especificamente aqui em Isaías, que o amor de Deus é assim. E mesmo que a mãe venha a esquecer do seu filho, Deus não vai esquecer de nós. Olha a referência. Numa linguagem humana, para que possamos entender. Porque humanamente é quase que impossível uma mãe esquecer de seu filho, né? A gente vê isso. Há casos, há exceções, sim, mas na sua essência, uma mãe não esquece de seu filho. Olha a referência do amor de mãe. É dado também como referência do amor de Deus. A Bíblia fala também de mães que foram extremamente piedosas e zelosas, e corajosas, determinadas, e sabiam do que queriam, e foram agraciadas por Deus. A Bíblia apresenta muitas mães, eu tirei duas como exemplo, que eu acho muito interessante, que traz um impacto positivo à vida, né? A exemplo para nós, para nossas mães, e a exemplo também para a igreja. Eu trago aqui a mãe de Moisés, Joquebede, né? Que arriscou a sua própria vida para proteger o seu filho recém, o quê? Nascido. Mãe, ele tem um exemplo de coragem, né? Tremenda. Eu fico até muitas vezes pensando assim, algumas mães, talvez não seja a realidade de todas, que ela consegue fugir de uma barata, correr de uma barata, ficar extremamente apavorada e melindrada por uma barata, mas vai na boca de um leão e retira o seu filho de lá. Impressionante isso. Impressionante. Quando a vida do seu filho está em risco, a coragem que essas mulheres têm de fazer com que os seus filhos sejam salvos. Impressionante. Na sua simplicidade de vida, no seu dia a dia, uma barata é algo terrível. Mas se o seu filho está em risco, ela se transforma numa pessoa forte e corajosa e vai e resgata os seus filhos. Interessante isso, né? A outra mãe que eu destaco, irmãos, que é muito conhecida, que a nossa SAF usa como referência para orar para os filhos, é Ana, a mãe de Samuel, uma mulher de oração, que orou fervorosamente por um filho. Aí é exemplo aqui da mãe do pastor Hernani, dedicou o seu filho ao serviço de Deus. Não queria um filho só para ela, mas queria um filho para que de fato fosse ali servo de Deus e que Deus pudesse manifestar através dele. Uma filha, uma mãe que também, diante de Deus e compreendendo o objetivo daquela maternidade, ela cumpre o seu voto diante do Senhor, uma mulher de coragem. Que o seu primogênito, o seu filho, foi devolvido ao Senhor. Uma tem uma coragem de salvar o seu filho, a outra tem a coragem de devolver o seu filho ao Senhor. Olha que coisa tremenda. Também eu trago aqui algo interessante, além do amor materno, esse exemplo de coragem, de determinação. A Bíblia fala, irmãos, do consolo materno. E mais uma vez nós vamos ver o próprio Deus, a própria palavra de Deus, usando este sentimento, essa habilidade da mãe, em relação também à habilidade que Deus tem para nos consolar. Isaías 66:13, de mães de consolar e acalmar o seu filho. E isso é comparado também à capacidade de Deus de nos acalmar, né?
e consolar os nossos corações. Diz lá, como alguém que é consolado por sua mãe, assim eu vos consolarei a vós. Olha só como é que Deus está. Deus olha, vê essa particularidade, esse dom no coração das mães e retrata isso aos homens e diz assim, assim como sua mãe te consola, assim também eu vou consolar vocês. Olha a importância que a Bíblia dá à mãe. Olha como a palavra de Deus traz esses comportamentos de mãe, aonde a própria palavra de Deus usa para dizer o comportamento de Deus para com o seu povo. Posso dizer que é um tratamento de mãe. Não é isso? Se a mãe não esquece seu filho, Deus também não esquece. Se a mãe sabe confortar e consolar os seus filhos, Deus também sabe fazer isso de forma perfeita. São exemplos disso. Não sei se você, mãe, está percebendo o valor pelo qual a palavra de Deus te trata e o valor pelo qual o próprio Deus trata cada uma de vocês. A importância da vida e da existência de vocês. Por isso que o 5º mandamento diz, honra teu pai e tua mãe. Porque Deus honra os pais. E hoje, em particular, Deus honra as mães. Porque ser mãe é uma vontade exclusiva de Deus. Em resumo, a Bíblia apresenta a figura da mãe como exemplo de amor, exemplo de cuidado, exemplo de proteção, exemplo de dedicação e exemplo de consolo, assim como Deus é por nós todos os dias da nossa existência. Agora, como Deus se revela em relação à mãe na Bíblia? Embora Deus seja comumente referido como pai, é assim que a palavra de Deus nos apresenta na Bíblia, há algumas passagens, como nós já vimos, em que ele se revela como mãe para nós. O sentimento de mãe nos trata como mãe, especialmente na forma como ele cuida e protege do seu povo. E eu posso destacar alguns exemplos, como nós já vimos. Por exemplo, como a mãe que consola, Isaías 66:13, como alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Como a mãe que ama, Isaías 49:15, acaso pode uma mãe esquecer de seu bebê que ainda mama e não tem compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, não me esquecerei de nenhum dos nossos, de nenhum de vocês, de nenhum povo de Deus. Assim que Deus se comporta conosco. Também posso dizer que lá em Deuteronômio 32:12, a mãe que dar à luz, tu abandonaste a rocha que te gerou, esqueceste o Deus que te deu a luz. Jesus faz essa referência da maternidade, chamando a atenção do seu povo. Você esqueceu do Deus que te gerou, da rocha que te gerou. Usando esse termo da mãe, quando gera um filho, né? Olha só que bênção em Isaías 46:3. Como a mãe carrega o seu filho. Vocês que foram carregados desde o ventre materno, carregados desde o seio de sua mãe, mesmo na velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu, aquele a quem os susterá. Eu os fiz e os levarei, eu os sustentarei e eu os salvarei. Mais uma vez a palavra de Deus, um profeta Isaías, usando essa atitude, essa particularidade das mães de carregar os seus filhos no ventre materno, carregar depois em seus seios, tratar dele, cuidar dele, carregá-los na velhice. E não falta, não são poucos pais, mães que já estão aí com seus cabelos bem branquinhos, que ainda estão carregando seus filhos nas mãos. Assim é Deus para conosco, né? Eu fiz, eu os levarei, e eu os sustentarei, e eu os salvarei. Eu digo, irmãos, que quando você vê uma mãe tendo uma atitude para com o seu filho, segundo o que a palavra de Deus nos orienta, é como se você estivesse vendo o próprio Deus atuando em nossas vidas. É interessante isso, quando você vê o amor de uma mãe, e você percebe que é visível, você possa entender que existe um Deus que te ama de igual modo, de forma infinita, conforme a sua mãe te ama, Deus também te ama em todo o tempo. E eu quero, irmãos, concluir essa breve mensagem de meditação nesta manhã, trazendo mãe de exemplo de fé e de caráter, né? Provérbios 31:10-31 fala sobre isso. Não vou ler o texto que é grande. A mãe é um modelo importante para os seus filhos. E sua vida e comportamento pode influenciar profundamente o desenvolvimento espiritual e moral dos filhos.
Perceba isso, igreja. A mãe é um modelo importante para os seus filhos. E sua vida e comportamento pode influenciar profundamente o desenvolvimento espiritual e moral deles. Ela deve viver de acordo com os valores e princípios bíblicos e ser um exemplo de fé, de amor, de bondade, de paciência. Depois você, mamãe, pega o texto de Provérbios 31, de 10 a 31, você vai ver lá as suas características, o exemplo, como que tem que ser uma mãe nos dias de hoje. Se a mãe tem que ser exemplo de fé, de caráter, para com os seus filhos, né? Um modelo de bondade, paciência, também a mãe precisa ser, irmãos, a primeira intercessora dos seus filhos. A mãe também pode ser uma intercessora poderosa em favor dos seus filhos, orando por eles regularmente e pedindo a Deus que os guie, proteja e abençoe em todas as áreas de sua vida. Nós vamos encontrar esse exemplo, e eu destaquei o exemplo de Ana, 1 Samuel, capítulo 1, de 10 a 18. Ou seja, mãe precisa ser uma mãe intercessora. Assim como você não esquece de trazer o alimento, de amamentar, de levar os seus filhos aos médicos, de conduzi-los na educação secular, na escola, que às vezes cobramos tanto isso, a mãe não pode esquecer que, em primeiro lugar, ela precisa ser intercessora. Ela precisa orar. Por que eu encerro dizendo isso, mãe? Porque o primeiro mandamento, falo eu, de uma mãe, é orar e interceder pelos seus filhos. Ela precisa obedecer este mandamento. Porque se ela não obedecer este mandamento, de orar e interceder por seus filhos, ser exemplo de fé para os seus filhos, todas as outras coisas que porventura você for agregando à existência dos seus filhos, tudo isso irá desmoronar em algum tempo. Então a base para que possamos ter os nossos filhos firmes diante de Deus e agraciados por Deus, passa por uma obediência de um mandamento, de interceder pelos filhos em todo o tempo da nossa existência. Receba isso no seu coração. E eu creio que quando nós voltamos à palavra do Senhor Jesus na cruz, dirigida a João, eis aí tua mãe. Jesus estava querendo dar continuidade à proteção e o cuidado à sua mãe. E tomar a Deus, meus irmãos, tomar a Deus, minha irmã, tomar a Deus, mãe e pai aqui presente hoje, que os nossos filhos continuem dando continuidade de nos proteger, de nos honrar, de cuidar de nós em todo o tempo, porque nós, enquanto pais, estamos intercedendo por ele em todo o tempo. Há promessas maravilhosas para os nossos filhos, mas para que isso aconteça, nós precisamos ser exemplo de vida cristã diante deles em todo o tempo. Então, assim como Jesus intercede a João por sua mãe, espero que você, mãe, interceda junto a Jesus pelos seus filhos. Amém?